Amém. Agora, excelente, doutor. Opa, esse ficou bem melhor mesmo, graças a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos. Pessoal aí, tá bom para vocês? Para a turma que tá chegando aí, tá bom? Glória a Deus. Tá me ouvindo bem, doutora? Estou ouvindo bem, graças a Deus. E vendo bem, tá tudo jóia por aqui. Então tá bom, vamos tocar o barco. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por esta noite maravilhosa, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Nos alegramos e nos regozijamos na tua presença. Senhor, toma esta noite a direção de tudo que vai ser feito. Usa tua filha como instrumento, Senhor, afinado da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja semente lançada em solo fértil em cada um dos seus filhos que vão recebê-la. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, mãezona? Assume os comandos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria, nesse momento, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, e vamos ler do versículo 12 ao 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12, onde está escrito assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém. Essas são as palavras que Deus diz por intermédio do profeta Natã ao rei Davi. Nós, quando lemos Provérbios 10, no versículo 7, está escrito assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Pensamos em memória e porque Deus se preocupa tanto com memória, Deus criou muitos memoriais. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um memorial da saída da escravidão do Egito. Tanto que Deus diz para Moisés: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Ora, Deus então manda que se tirou Israel do Egito. Eles celebram esse memorial. Outro memorial, Jesus vem e cria um memorial. A ceia. A ceia é um memorial. Todas as vezes que fizerdes isso, fazei-o em memória de mim. Então, é para celebrar sempre a ceia, lembrando de Jesus. Pronto. Agora, e você? E você, meu irmão? Sua estada aqui na terra dos homens. Como você será lembrado? Será que na sua passagem por aqui, na sua passagem
Quantas pessoas você conheceu? Em quantas vidas você se apresentou? Quantas pessoas entraram na sua vida? Será que nessa sua caminhada você foi deixando marcas ou manchas? Como você será lembrado? Então, não importa qual seja a sua história, ela está sendo escrita agora. E quando você morrer, então, pelo menos 5 coisas da sua vida tem que ficar. Para que as pessoas lembrem de você. Para que a sua história não seja esquecida. A primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos lembrados e que a nossa vida seja um canto de louvor a Deus é o nosso investimento por Cristo na vida das pessoas. Quanto você investiu por Cristo na vida das pessoas? Assim, se você hoje para pensar quanto eu tenho investido no reino, quanto eu tenho gasto para que Jesus Cristo seja conhecido, quanto eu tenho me empenhado para que as pessoas conheçam a salvação, quanto eu tenho me dedicado a isso. Se você acha que não está investindo o suficiente, é melhor você começar a aumentar o seu depósito espiritual. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos na direção de Deus, aquilo fica depositado. Lembra no capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac acabou de atravessar o deserto, que Deus apareceu para Isaac e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. O que Deus estava dizendo para Isaac é o seguinte: eu não sou o teu Deus, porque tu nunca te rendeste a mim. Eu sou o Deus de Abraão. Agora, tudo o que eu vou fazer para ti, eu vou fazer por amor de Abraão, meu servo. Meus irmãos, Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho, ele fez a um Deus que não morre e que não esquece das coisas. O trabalho que ele fez, o empenho dele para servir a Deus, ele morreu, mas o empenho dele ficou registrado na memória de Deus. E agora Deus vem ao filho dele e diz: eu estou contigo, eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, pelo que ele fez, pela história de Abraão comigo. Ele já morreu, mas eu não. Abraão tinha deixado um depósito de oração na poupança de Deus, de serviço na poupança de Deus. A história dele foi com Deus. Foi aí que Isaac levantou um altar e se rendeu a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus que ele tinha ouvido falar. Então, qual está sendo o seu investimento por Cristo na vida das pessoas? Se você abrir os olhos, você vai ver que você tem que aumentar o seu depósito espiritual. Segunda coisa, tenha sempre uma segunda intenção quando você se aproximar de alguém. Marque, impressione, deixe que aquele momento seja um capítulo específico na história daquela vida.
Deixe uma marca registrada de que você está abrindo um novo caminho de bênção, de salvação. Seja excelente. Você é uma carta cujo assunto é Cristo, é solução. Quando você entra na vida de uma pessoa, entra para levar aquela pessoa a glorificar a Deus pela sua vida. Deixa que a pessoa fique impressionada com o que Deus tem feito com você. Levante o nome de Cristo mais alto, mesmo sem falar dele. É preciso que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta. Nós somos uma mensagem do amor de Deus. O nosso assunto é Cristo. Quem lê, quem prestar atenção à sua vida, tem que ler Cristo, solução. Quando você entra na vida de uma pessoa, vá com essa intenção. Você não precisa dizer que a sua intenção é essa, mas é preciso que a pessoa receba isso. Tem pessoas que nunca vão ler outra Bíblia que não seja a sua vida. Eles, por você, é que vão conhecer o amor de Deus. Por você é que vão conhecer o amor de Deus. Eu tenho um testemunho tão lindo da minha filha, que casou com meu filho, a Érica. Ela me disse que o que a atraiu para o Evangelho foi observar a minha vida e a vida do meu filho. Começou a namorar, ela viu que ele era diferente dos outros. Ela veio para mim e ela viu que eu era diferente. Porque apesar dela não ser crente, eu não a desprezei, eu a tratei com amor, porque o amor é a marca. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que eu poderia deixar de amar? Deus estava trazendo para mim uma filha da melhor estirpe, a melhor de todas. Não pode haver uma moça mais especial do que a esposa do meu filho. E por falta de amor, por não ter um espírito cristão, eu poderia ter jogado fora. Mas o amor tem que ir na frente. Nós precisamos marcar a vida das pessoas com as quais nós convivemos. É preciso que as pessoas vejam Cristo em nós. E Cristo diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele vai atrair através de você. O seu carisma tem que ser Cristo. A sua vida tem que ser Cristo. Tenha sempre, quando se aproximar de alguém, esta intenção. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero marcar de forma específica a vida daquela pessoa. Quando você vê Jesus Cristo ia chegando numa cidade, vinha saindo um cortejo fúnebre. Era uma viúva que estava ali conduzindo o esquife do único filho dela. Tinha morrido. E Jesus vinha para entrar na cidade. Ele e os seus discípulos. Vinha essa viúva com o esquife, os amigos, os parentes, chorando. Isso está escrito lá em Lucas 7, de 11 a 17. Jesus Cristo, quando viu aquele cortejo, ele mandou parar. Ele não era convidado para o enterro, não era amigo da família, ninguém esperava que ele fizesse nada. Ninguém pediu para fazer. Ele não prometeu que iria lá. Nada. Mandou parar e disse para a mulher, não chores. Foi lá, ressuscitou aquele rapaz e entregou para a mãe dele. Olhe a marca que Jesus deixou na vida daquela mulher, na vida daquele rapaz e na vida de todos os que estavam presentes ali. Lógico, nunca mais uma pessoa daquela pôde esquecer de Jesus. E eles anunciaram para outros o que tinha acontecido.
Então, é dessa forma, assim, contundente, chamativa, que você tem que entrar na vida das pessoas. Mas entre para expressar o amor, o interesse, o carinho, a ajuda. É assim, é dessa forma que você investe no reino de Deus. Então, você também tem que fazer o melhor que puder. Suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Então, é preciso que você tenha sempre uma atitude de oração. É inteligente ter uma atitude de investir em oração e orar pelas gerações que virão depois de você. Orar. Você vai ver que, como eu dei o exemplo de Abraão, então aqui você vê que esse é um dos exemplos que Jesus deixa para nós. Ninguém aqui na Terra orou mais do que Jesus. E ele orou até por você e por mim. Orou pelas gerações seguintes. Ele orou por ele. No capítulo 17 do Evangelho de João, aquela é a oração de Jesus Cristo, é a oração sacerdotal. Naquele capítulo ali, Jesus Cristo orou por ele, depois ele orou pelos seus discípulos que estavam ali com ele, depois ele orou por nós. Ele orou por aqueles que viriam a crer nele através da pregação daqueles que estavam lá. Então, ele orou por nós. Antes. Então, você veja que esse é o exemplo que nós precisamos tomar. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos nossos netos e bisnetos e tataranetos e tudo mais. Nós precisamos orar pelas gerações que virão. Nós estamos vivendo num momento em que está muito difícil. Mas se você observar uma coisa, quando lá em Apocalipse, João se apresenta, fala da revelação de Jesus, e depois, no capítulo 12 e 3, começa a era da igreja, não é? Começa a era das igrejas. Então, quando ele acaba de escrever as cartas às igrejas, então ele diz, depois dessas coisas, no capítulo 4, quer dizer, da época das igrejas, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quer dizer, Deus foi passar para ele um filme do que iria acontecer. Passou para ele escrever, mandar para nós. Quando você começa a ler e a estudar e a meditar em Apocalipse, você vai ver que as coisas não vão ficando mais fáceis. Se você pensar bem, olhe nos seus dias para trás, você pode ter 10 anos de idade só. Nunca as coisas ficaram mais fáceis. Houve um grande progresso científico. Você pode ter melhorado a sua situação financeira, mas as coisas não mudaram. Vem o desrespeito pelos pais, a desonra da família, os valores ficam jogados no chão, tudo piorou. Sabe por quê? Porque é uma ignorância um cristão dizer que o mundo vai melhorar. Ignorância porque o cristão tem que saber que isso não é verdade. Porque, segundo a palavra de Deus, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Vem os 7 selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, nas 7 trombetas vem as 7 taças. Da cólera de Deus,
o último derramar das pragas sobre a terra. E você vê é mais sofrimento e Deus jogando misericórdia, e é mais sofrimento e mais os homens cada vez mais impenitentes. Então não vai melhorar. É preciso então que hoje nós estejamos com os olhos abertos, orando pela igreja, pelos nossos irmãos que estão aqui, pela nossa descendência, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Como que Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, ele orou por mim e orou por você. Como que eu não tenho que orar pelos que vêm depois de mim? Eu não sei quanto tempo falta para que Jesus Cristo leve sua igreja aqui da terra, mas enquanto estiverem aqui, precisam da minha oração, e eu preciso orar pela igreja que está daqui para frente. Por quê? Porque é necessária a oração. Não houve ninguém aqui na terra que orasse mais do que Jesus. E Jesus Cristo é Deus. Paulo orava, Pedro orava, João orava, todos os apóstolos, Jesus. Por que será que nós não precisamos orar? O que está acontecendo conosco? Orar é falar com o seu Pai. Tem uma coisa. Quando você fala com Deus, é preciso que você saiba que Ele está desejando isso. É preciso que você saiba que é Ele que deseja. Mas você não ora porque Deus precisa. Você ora porque você precisa. Porque quanto mais você ora, mais parecida com Deus você vai se tornando, mais parecida com Jesus. Porque a Bíblia diz, ídolos são obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Nenhum som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Ora, se eu começo a orar e a adorar esta caneta, eu vou me tornando parecida com essa caneta. Fina, dura, morta. Porque eu vou me tornando à semelhança dela. Se eu oro, adoro um ídolo feito de madeira, eu vou ficando na semelhança da madeira. Mas se eu oro, se eu adoro ao Deus vivo, eu vou sendo transfigurada à semelhança do Deus vivo. E como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, é por isso que nós precisamos adorar. Nós precisamos de orar. Porque quando nós oramos, uma transfiguração acontece em nós. Porque Deus não precisa de nada. Mas Ele se compraz quando os seus filhos vão falar com Ele. Nós vemos que esse exemplo Jesus Cristo deixou para nós. Não é? Quando nós morrermos, nossas orações não vão morrer. Nós vimos isso agora, quando eu falei da história de Abraão. Quando Abraão já tinha morrido e Deus vai ao filho dele, na maior necessidade que estava, e diz para ele, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez a Deus não morreu. Quantas vezes você vê aqui Deus dizendo para Davi, quando teus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais. Quer dizer, quando tu já estiveres morrido, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, Davi,
e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, Davi, se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quem foi Davi? O grande adorador. O homem que tinha o coração semelhante a Deus. Deus está dizendo, Davi, pode morrer em paz, que da tua história eu me incumbo de contar. Estamos ainda hoje falando de Davi. Nessa oração, nós vemos que a nossa oração sobe em linha reta para Deus, ao qual nos dirigimos. Nós vemos ali em Apocalipse 8 que as nossas orações, quando lá em Apocalipse 8, há todo aquele cerimonial dos anjos que se preparam para tocar trombeta. Vêm 7 anjos, a cada anjo é dado uma trombeta, os 7 anjos se preparam para tocar. Entra um outro anjo, que não faz parte desse grupo, ele tem um incensário de ouro na mão. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Ele encheu ali as orações, botou incenso, pegou brasas do altar e aquele queimou, as orações foram queimadas diante do trono de Deus, perfumou o trono de Deus. Então, as nossas orações todas sobem. E elas vão para perfumar o trono de Deus. É preciso que nós saibamos que Deus não perde nenhuma só das nossas orações. Agora, a sua história, meu irmão, a sua história de vida seguramente estará escrita na memória daqueles que estiveram no seu caminho, daqueles que foram afetados pela sua presença. Ninguém vai esquecer de você. Portanto, é melhor viver a história que você quer que seja contada. É melhor preparar agora o modo como você quer ser lembrado. É melhor você pensar como essas pessoas vão se referir a mim depois que eu morrer. Porque na sua presença, ninguém vai dizer para você que você foi um mau elemento. Mas depois que você morrer, antes ele do que eu. Porque aquilo dali era um problema. Aquilo dali era terrível. Que pessoa, Deus me livre. Tomara Deus tenha tido misericórdia dele, né? Porque, pessoa horrível. Que coisa, que forma triste para as pessoas se lembrarem de você. Morreu me devendo tanto. Teve filho com fulano, não criou filho. Deixando filhos envergonhados, família envergonhada. É melhor você, nesse momento, viver, trabalhar a história que Deus quer contar ao mundo através de você, na sua totalidade e excelência. Deus quer contar a sua história ao mundo. Olha como ele aqui conta a história de Davi, não é? Olha como ele conta a história de Davi. Os erros de Davi estão presentes. Tudo de errado que Davi fez está aí. Mas também a excelência do profeta, do maior rei de Israel, do homem segundo o coração de Deus e a intimidade que aquele homem tinha com Deus. Não é melhor deixar que Deus conte uma história sua
e guarde a sua memória na vida das pessoas, para que eles possam louvar o nome de Deus quando você não estiver mais aqui? Olha a história de Paulo. Olha a história de Paulo. Ontem, não foi domingo, eu estava fazendo... Acordei de manhã e comecei a fazer uma resenha da história de Paulinho de Tarso. Fiquei imaginando como é que uma pessoa nasce com aquela missão de ser efetivo em tudo o que ele fazia. Aquele foi um homem que nasceu destinado a ser honesto com a sua fé. Primeiro, ele matava os cristãos por causa da lei, porque ele acreditava que a pessoa era salva pela lei, era salva pelas obras. Então, ele era honesto com a fé dele. Mas, quando ele é convertido, que ele entende que a salvação é pela graça, ele chora. Ele chora, e você vê aquele momento lá em Atos 22, quando ele dá o testemunho, e mesmo Jesus Cristo estando ali, falando com ele, no versículo 19, está escrito assim: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha esse homem agora confessando para Jesus o que ele tinha feito, e isso ele fazia aos prantos. Ele chorava e Jesus dizia: vai, sai daqui, porque eles não vão aceitar o teu testemunho. E ele não estava pensando em salvar a pele dele, ele queria confessar. Ele teve um êxtase dentro do templo. Olha a história de Paulo. Como é lindo lembrar. Mesmo aprisionado, sofrendo, ele escrevia cartas. Tem um momento que ele estava preso em Roma, e ele escreve uma carta aos Colossenses, e é tão lindo ver no final ele dizer: a graça seja convosco. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Dá a impressão que ele dizia: a graça de Deus é tão grande para mim aqui, que eu até mando para vocês. Preso. Então, essas pessoas deixaram uma história, deixaram marcas de vida para nós. E é tão bom glorificarmos a Deus pela vida delas. Precisamos ver as suas ofertas e as suas doações podem ajudar a sua igreja, a sua comunidade, uma escola de missões, para que um perdido seja alcançado, assim como você também foi. Como estão sendo feitas as suas ofertas? Você tem ofertado? Você tem pensado nisso? Hoje fiquei sabendo que uma irmã nossa foi decepada pelo meio, no sentido vertical. Mártir, pelo nome de Jesus. Equatoriana. Escola de missões, meus irmãos. Missionários que estão passando necessidade no campo. Você sabia que os missionários que estão na Europa estão passando muita dificuldade? O euro está a 6,50. Quando as pessoas mandavam 1.000 euros, era uma beleza. Dava para pagar o aluguel deles.
Agora, para mandar 1.000 euros daqui, você tem que mandar 6.500 reais. Não é? A igreja Verdade. não dá essa oferta. Então, eles estão passando necessidade, muita dor, e haja chorar, e haja orar, e haja sofrer, e nós estamos aqui fazendo o quê com as nossas ofertas? O quê? Então, como chegaremos aos perdidos? Como Paulo diz, como ouvirão o evangelho se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Como? E como é que eles podem sobreviver se não são sustentados? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Assim, abra a mão, meu filho, para dar. Dê sacrificialmente. Você sabe o que é isso? É dar aquilo que vai lhe fazer falta. Não é dar do que sobra. Choque. Dê um choque nos outros. Choque. Os outros ofertando ao porteiro no dia do papai. Surpreenda as pessoas ofertando. Dê até não aguentar mais. Faça essa experiência. Você vai sentir o que é uma alegria. Seus filhos carregarão o seu DNA físico e espiritual. Assim, você deve saber que a sua fé vai viver através dos seus filhos e de seus netos para alcançar futuras gerações. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Não é? O exemplo arrasta. Em Hebreus 11, no versículo 4, está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 10, Deus pergunta para Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Nós precisamos saber que nós vamos passando pela vida das pessoas e vamos escrevendo uma história. Vamos deixando uma impressão. Será que você está deixando marcas? Ou será que está deixando mancha, dor, prejuízo? Abra seus olhos enquanto você tem tempo para ver qual está sendo o seu investimento por Cristo na vida das pessoas. Para ver e saber que as suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Assim, é inteligente ter uma atitude de investir o seu tempo em oração. Ore, ore pelas gerações vindouras. A sua história de vida seguramente estará escrita na memória daqueles que estão na sua vida. Por isso, é melhor viver agora a história que Deus quer contar ao mundo através de você. As suas ofertas, as suas doações podem ajudar a sua igreja, uma escola de missões, um perdido para ser alcançado como você foi. Assim, quando você abrir a mão para dar, saiba que ela também está aberta para receber. Você dá a quem vê, e aquele que você não está vendo é que vai dar a você. Seus filhos, como eu disse, vão carregar o seu exemplo. Vão sempre lembrar de você. Como eu me lembro do exemplo da minha mãe, da minha madrasta, do meu pai. São exemplos para mim até hoje. Assim,
meus filhos e os meus netos vão lembrar de mim. Eu não aguentaria a dor de saber que meu filho se envergonharia do meu nome, ou que meus netos teriam vergonha de serem os meus netos. Eu quero que eles sejam cristãos firmes e digam: a minha avó, aquela preta velha, brilhava pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho muito prazer de ser neto dela. Meus irmãos, como é a sua história? Que história você quer que contem de você? O que é que você está plantando hoje que vai haver uma colheita em cima do seu nome quando você não estiver aqui? Deus falou com Davi: olha, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, eu farei levantar depois de ti o teu descendente. Deus está dizendo para Davi: a tua história não acabou. A tua história continua pela tua descendência. O teu descendente vai construir a casa ao meu nome. Se ele errar, eu o disciplino. Eu vou ser o pai dele. Ele vai ser como um filho para mim. Eu vou tomar conta da tua história, Davi. Vai para os teus em paz. Tu não vais ver nada disso. Mas crê hoje em mim, porque a tua história continua. Porque quem vai contar sou eu. Então, meus irmãos, não é só a história de Davi que Deus conta. A sua e a minha. Comece a viver agora a história que Deus quer contar de você. Que Ele vai continuar contando. Como até hoje nós contamos a história de Paulo e de Pedro e de Mateus e de toda essa gente. Que a sua história seja uma história de vida que venha a trazer glórias para Deus. Invista por Cristo na vida das pessoas. Esse é um arrependimento que você não terá. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Obrigado, mestra, por essa palavra, né? Cada vez mais a senhora nos edifica e fica esse legado, né, dessa palavra. Essa palavra nós vamos estar com ela no YouTube, tá? Estamos colocando todas as palavras da senhora, inclusive seus minutos, está lá, nós estamos colocando lá, que está sendo muito produtivo. Esse estudo que a senhora está fazendo de Apocalipse também é muito bom, né? Eu quero que Deus cada dia dê sabedoria para a senhora, para que a senhora possa nos edificar através da sua palavra. Eu estou fazendo um estudo do livro de Salmos, aqueles salmos que ninguém gosta de ler, mas salmos que nos ajudam a esvaziar o interior da gente diante de Deus. E eu estou fazendo todos os dias 5 minutos. Pronto. E deixa a pessoa meditar em casa. É só para ajudar muito nessa época. Eu creio que é bom. Né? E está sendo, doutora Edmeia, está sendo muito edificante tudo que a senhora está fazendo nesse dia. É o legado, né, que a senhora está deixando para a gente, né, para nós, né, e eu fico feliz de fazer parte. Né, e conto com a senhora semana que vem de novo. A senhora está trazendo uma palavra aí. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a senhora tremendamente. Estamos juntos. Senhor. E já estamos partindo aqui também para a mensagem número 100. Que coisa boa! Bom demais, bom? pastor. Bom demais. Fica na paz. Vamos, pastor. Prega a palavra, prega a palavra. É hora, pastor. É hora, Amém. Não dá para brincar com isso. Já estamos na centésima. Graças a Deus. Que Deus abençoe, mãezona. Um grande abraço. Um beijo aí para a esposa, para a igreja toda. Ela está mandando outro aqui. Ó, o bispo vai levar a senhora. Tá, eu estou esperando.
Diga para ele que ele está gostando dessa quarentena, que não tem trabalho. Verdade. Tá, joia? Beijão, fica na paz. Um grande Tchau, beijo. tchau. Tá, joia? Tchau. Opa! Gente, graça e paz. Que bom estarmos juntos, né? Amanhã estaremos com o pastor Nilson, Dedé dos Arrebatados, vai estar trazendo uma palavra para a gente. Hoje fomos tremendamente edificados, né, pela palavra da doutora Edmeia. Quero, como nós temos feito, pedir a ajuda de vocês. Nós já chegamos a 200 cestas, já passamos das 200, né? E isso está nos ajudando muito, né? Para que a gente o que a doutora Edmeia falou aí, nós estamos ajudando pessoas que verdadeiramente estão precisando de alimento. E isso para nós tem sido, né? Deus tem nos dado essa oportunidade de poder abençoar outras pessoas. Se você quiser nos ajudar, né? De uma maneira direta ou indireta, né? Você pode contribuir, vai lá no YouTube, está lá, tem o QR Code aí também, lá no site da igreja. O site é imif.com.br, imif.com.br. Amém? Então, vai lá no YouTube, essa mensagem estará lá hoje a partir das 10 horas. Né? Eu sei que no início estava muito turvo, mas eu não quis ficar mexendo muito, mas deu para a gente ouvir bem, né? E o final que ficou excelente, né, gente? Ficou muito bom. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe todos os dizimistas, cada dizimista, cada ofertante, você que está ofertando aí os alimentos, nos ajude, nós estamos precisando. Vem agora a terceira onda para a semana e nós queremos abençoar as pessoas que estão batendo na porta. Há uma necessidade. Esse dinheiro que o governo está dando aí não está suprindo, né, a necessidade de muitos. Pra vocês terem uma ideia, nós fomos levar alimento na casa de uma pessoa, está até o nosso presbítero aí, Reginaldo, que estava 3 dias sem comida. 3 dias sem alimento, uma pessoa muito tímida, que tinha vergonha, e nós levamos esse alimento. Então, você que quer nos ajudar, vá lá no site imif.com e faça a sua doação. Você que é ofertante, dê uma oferta, e nós estamos agradecendo porque pessoas estão sendo ajudadas. Como eu falei, né, o nosso alvo é que a gente chegue a 10 toneladas. Mas como eu peguei uma palavra de uma filósofa chamada Dilma, que quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Se Deus quiser, nós vamos estar aí passando das 10 toneladas de alimento e ajudando as pessoas que verdadeiramente estão precisando. Todo dia sai cesta, todo dia tem pessoas que estão na porta, tem pessoas que a gente está levando, os da igreja, fora da igreja, ajudamos a doutora Edmeia também e outras pessoas mais nós estaremos ajudando. Amém? Dessa honra está nos abençoando. Amém? Que Deus abençoe cada dizimista, que Deus abençoe cada ofertante da casa do Senhor, né? Que Deus faça próximo. Você que separou a sua oferta, você que separou seu dízimo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça próspera a tua casa, que Deus faça próspero o teu lar, que Deus faça próspera a tua família. Muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter a live aí, que estamos tendo uma live na igreja com o Paulo Neto, né? Já está fazendo uma live. Nós vamos estar mandando o link para vocês aí, né, da live do Paulo Neto, que está fazendo na nossa igreja da Primavera 2. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa. Não esqueça, hashtag Profetize Vida. Hashtag Profetize Vida, que é o propósito que nós estamos aí. Amém, amados? Foi um prazer estar com vocês. Amanhã estaremos, se Deus quiser, com o pastor Nilson, a partir das 19h45. E na parte da manhã, perdão, das 3 horas, nós temos o podcast da Hora Nona. Amém? Que Deus abençoe e vos guarde. Amém? Fique na paz, porque na paz eu vou. Shalom, Lahema Kadosh. Igrejas, é com vocês aí agora, tá bom?